A direita venceu as eleições antecipadas em Portugal, mas não conseguiu a maioria no parlamento. E assim, o primeiro-ministro Luís Montenegro, da Aliança Democrática, segue sem apoio para governar. O grupo político dele ficou com 89 das 230 cadeiras, longe da maioria absoluta de 116. O Partido Socialista, de oposição, ficou em segundo lugar. E o da extrema-direita, o Chega, em terceiro, com 22,6% dos votos. O Montenegro diz que não vai se aliar ao Chega, mas também não tem garantia de apoio do Bloco Socialista. É mais um capítulo da instabilidade política em Portugal. Desde 2024, o país tem eleições frequentes e governos frágeis, enquanto a economia continua pressionada. A população imigrante quadruplicou desde 2017 e a extrema-direita aproveitou para ganhar espaço com um discurso contra a imigração, contra o sistema político e também os direitos LGBTQIAP+. Terça-feira, 20 de maio de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a jornalista Stephanie Costa, que, aliás, está em Portugal, e a gente vai falar sobre as eleições e o cenário que está se desenhando. Stephanie, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Faz um tempo que a gente nos fala, é um prazer te receber mais uma vez. Olá, Gabi. Olá a todos os espectadores do ICL. Verdade, né? Já tem um tempinho. E da outra vez a gente estava falando sobre a ascensão da extrema-direita, né? E hoje nós Pois é. estamos falando da extrema-direita no poder, assim, né? Praticamente no poder. E também sobre a questão da imigração, que foi um tema muito forte nas eleições, vai continuar sendo, ainda está em discussão. Vamos começar do zero, acho que do principal, que é o centro-direita, né, a Aliança Democrática vencendo as eleições, se mantendo, então, no poder, mas não tem maioria dos deputados. Então, como é que esse vácuo está abrindo espaço para a extrema-direita? Você acabou de falar, né, sobre essa ascensão. Então, qual é o cenário que a gente tem? Bom, Gabi, eu vou começar trazendo números, né? Porque eu acho que é para habituar, né, a situação. A gente teve a AD, né, se reelegendo praticamente, né, conquistando aí 89 cadeiras no parlamento, e um empate técnico praticamente entre o PS, né, o Partido Socialista, e o Chega, que é a legenda da extrema-direita. Ambos conquistaram aí 58 cadeiras no parlamento. Esse número ainda não está fechado, porque tem ainda a contagem dos votos no estrangeiro, né, que podem render aí mais 4 deputados, e as pesquisas indicam, né, que é bem provável que esses 4 deputados possam, né, vir a ser do Chega também. Então existe ainda uma possibilidade do Chega realmente se tornar a segunda força política aqui em Portugal, e que vem de encontro com uma frase, né, que o próprio André Ventura, que é o líder do Chega, disse ontem, que ele acabou com um histórico de bipartidarismo aqui em Portugal, né? Porque a gente sempre teve aí essa disputa de força política entre o PSD, né, que é o partido do Luís Montenegro, também é o partido do presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, e o PS, né, o Partido Socialista, que agora estava aí com Pedro Nuno Santos, que pediu entregou o cargo ontem de secretário-geral do partido, depois dessa derrota acachapante, né? Pior derrota do PS desde 1985. E agora é uma situação assim de tentar entender, né, o que aconteceu. E boa parte das análises que eu tenho visto, né, de especialistas, né, e de pessoas que cobrem o dia a dia da política em Portugal, na Assembleia da República, mais, tem muito a ver com o esvaziamento, né, desse espaço da própria esquerda, né? Se a gente pegar a atuação do Partido Socialista nos últimos 2 anos, né, desde lá do Antônio Costa até agora o Pedro Nuno Santos, a gente vê um afastamento do partido que deveria ser socialista, né, que deveria ser social-democrata,
no mínimo, né, muito mais ali alinhado às políticas da direita, né. Então, isso se reflete no dia a dia das pessoas, né, nas políticas públicas que são criadas para melhorar a vida, né, de quem trabalha. Então, a gente vê esse distanciamento e a gente sabe que em política não existe espaço vazio, né? Se você não preenche aquele espaço, consequentemente, alguém vai preencher. E isso a gente tem visto a extrema-direita fazer com muita força, né? Através da entrega de soluções simples para problemas complexos, né? Enquanto a gente tem uma direita tradicional que insiste numa pauta mais conservadora, né? Que toca em questões, por exemplo, de privatização, né, e também de uma posição muito subserviente à União Europeia, a gente vê aí do outro lado uma extrema-direita que bate de frente e tenta colocar o dedo na ferida, né, tenta dizer que é contrário a tudo isso, que vai resolver todos os problemas, que vai mudar tudo isso que está aí, né, uma frase que nós brasileiros conhecemos muito bem, e querendo ou não, Infelizmente. e querendo ou não consegue conquistar esse espaço, esse vácuo que com o passar do tempo foi sendo deixado por uma esquerda cada vez mais tímida, cada vez menos compromissadas com pautas, por exemplo, anticapitalistas, né? O PS, que se diz um partido socialista, toca muito pouco nessa questão, por exemplo, do capitalismo, né? Do mal que o capitalismo, que o neoliberalismo vem fazendo aí nas políticas públicas para a classe trabalhadora. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Stephanie, você tocou em vários pontos importantes que a gente vai entrar aqui. Eu quero entrar particularmente nos partidos para a gente entender melhor, mas eu também queria que a gente contextualizasse um pouco para quem está nos acompanhando como é que a gente chegou até aqui. Então, recentemente, a gente teve uma decisão do presidente Marcelo Rebelo de Souza de dissolver a Assembleia e convocar esse novo pleito. A gente está tendo eleições num curtíssimo espaço de tempo, né? Em março isso aconteceu, o primeiro-ministro perdeu o cargo depois de uma moção de desconfiança, e aí essa convocação de novas eleições, né? Que fatores que estão levando e que levaram a essa instabilidade política, essa convocação de novas eleições? Tem existido uma dificuldade na sua avaliação e também por você acompanhar há tanto tempo como correspondente, uma dificuldade de se formar na Europa bases sólidas e o quanto isso também, esse ambiente de instabilidade tem sido, na verdade, mais conturbado justamente por conta dessa ascensão da extrema-direita no mundo todo. Não, com certeza. Voltando ao início, né, o que fez Portugal ter a terceira eleição em 3 anos, né? Que é algo assim que realmente para muitos assim choca, né? A gente tem aqui um sistema diferente do Brasil, né? Semipresidencialista, onde a gente tem as eleições legislativas que é para eleger a Assembleia da República, né? Junto com o primeiro-ministro, que é eleito depois, né? A gente tem a maioria dos votos, né? Cada partido elege a quantidade de deputados e depois, a seguir, eles se reúnem e escolhem o primeiro-ministro com o aval do presidente. Então, hoje, se a gente for olhar aqui para o nosso quadro, né, o partido do Luiz Montenegro conseguiu 89 cadeiras. Não é a maioria, mas tem aí um peso relevante. E quem é o Luiz Montenegro? O governo do Luiz Montenegro foi o que caiu, né, o último, que nos levou à eleição de ontem. O governo dele caiu porque ele foi, o nome dele foi envolvido aí num esquema, né, de favorecimento de uma empresa familiar, que antes dele se tornar primeiro-ministro, ele tinha esses negócios, né, que ele até transferiu o nome da empresa para a esposa e para os filhos, só que tem ali uma cláusula na Constituição portuguesa que não permite, né, até porque, querendo ou não deixa de ser um favorecimento. Se você pegar os principais clientes dessa empresa da família do Luiz Montenegro, são clientes muito próximos, né? São clientes, inclusive um deles, se eu não me engano, foi advogado do Luiz Montenegro. Então, essa promiscuidade, né? Essa relação entre o público e o privado causou, assim, foi o abalo, né? Das estruturas que fez, primeiramente, o Partido Comunista colocar uma moção para que o governo fosse derrubado, né? De vez, assim,
de imediato, só que o PS, o Partido Socialista, não seguiu a política, né, a ideia proposta pelo Partido Comunista, junto com os outros partidos de esquerda, e preferiu fazer com que o Luiz Montenegro apresentasse uma moção de confiança, né? Que aí, uma semana depois, ele apresentou essa moção e o PS, junto com os outros partidos, votaram contra e o governo caiu. Então, o que a gente tem hoje é um primeiro-ministro que volta com força total, mesmo estando envolvido com esquemas de corrupção. O que, assim, é interessante, porque o governo do Antônio Costa, há 3 anos atrás, né, do Partido Socialista, que era um governo de maioria, ele também caiu porque o nome do primeiro-ministro estava envolvido, né, num esquema de corrupção. A diferença é que nunca se conseguiu comprovar que Antônio Costa tinha esse envolvimento. Tanto que eu não sei se vocês se lembram, teve até um erro assim abissal do Ministério Público de confundir o nome do Antônio Costa, que era o primeiro-ministro, acho que você veio aqui no Em Detalhes contar essa história até, viu, Stephanie? Exatamente, teve essa confusão e aí o Antônio Costa, o governo dele caiu sem sequer que ele fosse assim indiciado, né? Que ele depois prestou declarações, tal, mas assim não teve um processo de fato contra ele. Então muita gente aqui diz que foi um golpe, né? Que o PS sofreu um golpe. E aí a partir daí a gente teve uma eleição em que o PS também venceu, mas não tinha conseguido a maioria, como antes, e depois, né, a gente viu, a gente vê hoje o que aconteceu no domingo, que foi uma reafirmação de Luiz Montenegro, né, e de um partido que, mesmo envolvido num escândalo de corrupção, não conseguiu, né, ele conseguiu se fortalecer. E você tinha me perguntado da questão da ascensão da extrema-direita, né? Mesmo que o Luiz Montenegro diga que não é não, né, quando ele fala em relação ao Chega, a gente vê muitas coisas em comuns entre essa direita do Luiz Montenegro e essa extrema-direita do André Ventura, com um caldinho aí da Iniciativa Liberal, que é um outro partido também que conseguiu eleger cadeiras, né, 9 deputados, e que tem um discurso, assim, muito próximo, né, em algumas ideias, principalmente no campo da economia, que é a questão de privatização, né, dessas políticas mais neoliberais. Então, quando o Luiz Montenegro fala que não é não, é bem difícil, né, confiar, porque, primeiro, é um primeiro-ministro que estava envolvido com escândalo. Segundo, ele fez a campanha dele muito voltada para o pânico moral, né, para a pauta da imigração. Algo que o Chega já tem feito, né, desde o princípio, desde o início. E foi, assim, assustador ver a AD usando, por exemplo, a manchete de que ia deportar 18 mil imigrantes, sendo que políticas migratórias, elas são comuns, né? O próprio Brasil tem a sua política migratória. É comum que algumas pessoas, né, durante um determinado tempo, realmente sejam deportadas ou sejam impedidas por alguma questão, alguma falta de documentação, algum requisito não preenchido. O problema é quando você usa isso para uma campanha política, né? Quando você coloca isso na ordem do dia e causa aí um pânico e reforça um discurso xenófobo, né? E preconceituoso, que é o discurso utilizado pela extrema-direita. Por isso que quando a gente ouve o Luiz Montenegro dizer que não vai fazer uma aliança com o Chega, a gente fica, né, apreensivo em relação a isso, porque ele pode até, ali na frente das pessoas, negar, né, que uma coisa é diferente da outra, mas na ação, né, na prática, a gente vê aí um discurso muito alinhado, e essa questão da imigração é a que mais pega, né, o imigrante como inimigo, e essa junção do imigrante com a questão da insegurança, né, que foi outra coisa que ele utilizou, de querer associar a imigração com a falta de segurança, sendo que todas as pesquisas e o próprio responsável pela Polícia Judiciária de Portugal já desmentiu isso, dizendo que não tem um fator, não interfere no outro, que isso não existe, que isso é uma mentira.
Eu acho super importante você ter tocado nesses dois pontos, porque foram assuntos extremamente discutidos e que os outros partidos também se sentiram pressionados de alguma maneira a se posicionar sobre isso, por conta do Chega. Bater nessa tecla e reforçar, como você disse, discursos extremamente xenófobos, né? E o Montenegro ele repetiu ao longo da campanha que não é não, que essa expressão de que não ia se aliar ao Chega, só que depois também, no discurso de vitória, ele não falou nada, ele ficou em silêncio ao falar sobre isso, né? Ele até usou, quando ele foi questionado, ao invés do não é não, ele disse é sim a Portugal. Então ele desviou ali, deu uma sabonetada, né, para responder sobre essa questão, Stephanie. E aí a gente entra em como fica a disposição ali dos partidos políticos no parlamento. Acho que vale a pena a gente falar sobre esse fortalecimento do Chega também na campanha eleitoral, conseguiu crescer muito e inserir muito essa questão da discussão das políticas de imigração, né? Como que elas já eram impactadas pelo Chega e podem ser ainda mais, né? De que maneira isso entra na prática, na legislação de Portugal, nas decisões de Portugal a respeito desse assunto. E como é que os outros partidos também se sentiram pressionados a falar sobre isso, né? Na sociedade, esse debate, ele foi monopolizado? As pessoas têm falado a respeito disso? Como é que tem sido, pelo que você observa, né, como repórter, o sentimento entre as pessoas? Não, essa foi uma das pautas mais debatidas, com certeza, e aí a gente precisa abrir um parêntese e colocar o Partido Socialista, o PS, que a crise que a gente vive hoje da imigração é uma herança do Partido Socialista. Porque, para dar aqui um cenário geral, Portugal hoje tem mais ou menos os últimos dados, que tem mais ou menos 1,5 milhão de imigrantes vivendo no país, né? Num país aí com menos de 11 milhões de habitantes, tem aí quase 15% da população. E o PS, ele, querendo ou não, fez uma política de abertura, né, para que os imigrantes pudessem vir para Portugal, trabalhar, construir sua vida e contribuir com o crescimento, né, do país, o que de fato tem acontecido. Se você olhar os números da segurança social, né, que seria equivalente à nossa previdência, hoje a contribuição dos estrangeiros é gigantesca. Em 2024 saíram os resultados de que os estrangeiros contribuíram com mais de 2 bilhões, né? Foi uma contribuição recorde, né? Só que aqui a gente tem a gente tinha uma agência, né, que controlava a imigração, que era o CEF, que foi extinta durante o governo do PS. Ela não funcionava, né, da melhor forma que ela deveria funcionar, mas ainda funcionava, né, naquele período. Ela respondia, mesmo que demorasse, ela respondia, né, às solicitações das populações migrantes. Mas com o passar do tempo, com o crescimento da imigração e com os problemas, né, que foram crescendo aqui em Portugal, o PS meio que perdeu ali a mão e resolveu acabar com o CEF para criar a AIMA, né, que hoje é a Agência de Migração e Asilo, que cuida das questões da migração. E essa passagem, né, esse fim do CEF para a criação da AIMA foi completamente conturbado. Tanto que hoje a gente tem uma fila com mais de 400 mil cidadãos que estão esperando para renovarem os seus documentos, né? Que utilizaram, por exemplo, de uma antiga lei que chamava Lei de Manifestação de Interesse, onde a pessoa podia entrar em território nacional, trabalhar, né, arrumar um trabalho, fazer uma contribuição de 12 meses para a Segurança Social e solicitar a sua permissão de residência. Quando teve a eleição anterior, que o Chega conseguiu, né, as 50 cadeiras, que já tinha sido um resultado histórico, e o Luís Montenegro virou primeiro-ministro, rapidamente eles acabaram com essa lei de manifestação de interesse, colocando aí essas 450 mil pessoas no limbo, né, pessoas que estavam já contribuindo, vivendo aqui, esperando para retirarem seus documentos. Sem contar em mais outros 400 mil aí que já viviam aqui
e que só precisavam renovar a sua autorização de residência ou fazer a troca, né, para um título aqui que a gente chama do título CPLP, que é das comunidades de língua portuguesa, para o título convencional. Só que assim, a agência não consegue responder, né? Não consegue responder a isso. O PS não conseguiu organizar a AIMA, e isso acabou sendo utilizado pela extrema-direita, né, como uma bandeira, né, de falar, olha, o PS abriu as portas, entrou todo mundo que queria entrar aqui, rapidamente tentou vincular a questão da imigração com a questão da criminalidade, né, e hoje a gente vive uma situação em que muitas pessoas aqui estão vivendo, Gabi, com um decreto de lei, né, porque tem muita gente que está com seu documento vencido, que não teve condição de renovar, não porque não quis, porque o governo não consegue atender, né? Tanto o PS como a própria AD agora não estão conseguindo responder a essa demanda, né? Já tentaram fazer missões, né? Criaram aí postos de missão para tentar resolver a situação mais rápido, mas isso também falhou, e muitas pessoas estão vivendo com esse decreto de lei, né? E querendo ou não, tem um impacto brutal na vida das pessoas, porque com um documento vencido, muitas vezes você não consegue renovar uma documentação, você não consegue conseguir você não consegue um emprego, você não consegue deixar o país, né? Então isso impacta de uma forma muito relevante na vida dos imigrantes. Então eu abri esse parênteses para mostrar que essa derrota do PS hoje, ela tem um porquê, né? O PS ele foi cada vez mais se distanciando das políticas públicas que deveriam melhorar a vida das pessoas, né? E foi cada vez mais se colando ali com a direita. E a extrema-direita viu isso, viu que podia capitalizar, né, em cima dessa falha, e hoje a gente tem, né, um governo de direita que, infelizmente, percebeu que pode jogar, né, com essa questão da imigração, e a gente tem um perigo hoje até constitucional, Gabi, porque hoje, com um parlamento com maioria de direita, existe a possibilidade, por exemplo, de se fazer uma alteração da lei de nacionalidade. Hoje, em Portugal, se você viver aqui durante 5 anos de forma regularizada, contribuindo, você pode, né, pedir a sua nacionalidade. E eles querem, né, inclusive o próprio Amaro Leitão, que é o ministro da presidência do Luiz Montenegro, ele disse que eles avaliam, sim, uma alteração nesse prazo, de 5 para 10 anos. Só que para fazer isso, você precisa de uma mudança na Constituição. E agora, com uma maioria de direita que corrobora com esse discurso, né, tanto o Chega como a Iniciativa Liberal, eles apoiam essa iniciativa, a gente corre o risco aí de ver mudanças constitucionais acontecendo em Portugal. Stephanie, você trouxe assim um panorama muito detalhado. Eu quero te perguntar sobre o futuro dos partidos de esquerda, né? E desse espectro político também, porque quando a gente olha, e você explicou muito bem como é que perdeu força o Partido Socialista, né? Mas quando a gente olha para como os socialistas, né? O próprio Chega também, eles são fundamentais ali para que o Montenegro, né, consiga governar. Então a gente tem ali 4 anos pela frente, se vão chegar a 4 anos, né? Porque está nesse cenário de instabilidade política que você descreveu, mas os partidos eles alcançaram o mesmo número de votos praticamente no parlamento. Então, como é que fica essa questão? Por exemplo, quando você olha para um fenômeno que existia, né, essa aliança de partidos da esquerda, o Geringonça, existe alguma perspectiva para que isso volte a acontecer? Até quando você pensa numa aliança com o Partido Socialista, isso não existe a menor chance de acontecer, porque a gente estava falando do Chega, né, sobre essa possibilidade, apesar de dizer que não, que possa existir uma aliança com a extrema-direita. E com o Partido Socialista não existe a menor chance, a gente viu isso acontecer nos anos 80 e acabou, enfim. Como é que você enxerga a perspectiva para os progressistas e para a esquerda em Portugal daqui para frente? Bom, eu acho que agora não é nenhuma questão de querer, né? É uma necessidade.
querendo ou não, a esquerda ela vai ter que se unir ali no parlamento, né, junto com o PS. Quando eu digo esquerda, a esquerda mais radical, ela vai ter que se unir ao PS, porque não tem, infelizmente, não tem outra alternativa, né? Se a gente for falar da política institucional, essa é a saída. É se unirem, tentarem encontrar aí pautas comuns, né? Caminhos comuns e tentar reverter ao máximo esse estrago que pode ser feito aí vindo da força à direita no parlamento. Mas o mais importante, Gabi, que eu acho que falta, e aí eu faço uma crítica ao PS principalmente, é a tomada das ruas, a conversa com o povo, o pensamento de políticas públicas que realmente sejam capazes de mudar a realidade material das pessoas, né, da maioria, que no caso é a classe trabalhadora. A gente vê aí, infelizmente, uma esquerda cada vez mais apática, né, se alinhando cada vez mais com políticas neoliberais, né, com políticas que não favorecem a vida de quem trabalha. Se a gente pegar hoje Portugal, a gente tem um dos piores salários, né, da União Europeia. Portugal está enfrentando aí uma recessão na economia, né, a gente tem a crise das guerras, né, um país como Portugal, que é totalmente dependente das decisões de Bruxelas, né, da União Europeia, então que automaticamente se alinha com esse discurso belicista, de que tem que se armar, né, que tem que ter aí essa corrida armamentista, mesmo que isso custe retiradas da saúde, da educação, né, de dinheiro, orçamentos que são fundamentais, né, para a vida das pessoas. A gente está vendo uma greve dos professores agora, né, então, assim, teve greve dos trabalhadores também da imigração, enfim, a gente está passando por uma série de greves, né, e aí, junto com essas centrais, né, sindicais, né, hoje Portugal tem uma central, a CGTP, que é a maior central sindical do país. Eu acho que esses partidos de esquerda eles vão ter que buscar esse apoio e fortalecer essa caminhada junto ao povo. Sem dúvida. Eu quero agradecer demais, Stephanie, por vir aqui mais uma vez, pelas suas análises e por ajudar a gente a entender esse cenário todo. E a gente espera perspectivas melhores também. Obrigada demais. Um abraço grande, querida. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Um abraço. Até a próxima. E eu quero aproveitar também para convidar você para assistir o nosso próximo documentário, nossa produção original aqui do ICL, que é o documentário inédito Império Malafaia, seguindo também o conteúdo que a gente já trouxe no Alvo, podcast apresentado pelo Igor Melo, também pela Juliana Dalpiva, que é uma investigação jornalística para entender como a política, a fé, o dinheiro do Império Malafaia se misturam e também trazer os bastidores dessa história toda. Então, no documentário você vai conhecer novos aspectos que não foram abordados no podcast, vale a pena acompanhar com a gente. O podcast já foi ouvido até agora por mais de 400 mil pessoas e a gente vai trazer agora novos aspectos. A estreia do documentário, do podcast, continua em produção, a gente ainda vai publicar mais episódios, mas o documentário a gente já tem a estreia marcada para o dia 29 de maio, 8 horas da noite, vai ser ao vivo a estreia com a presença do Eduardo Moreira, do Igor Melo, da Juliana Dalpiva também, e você pode garantir o seu ingresso em detalhesicl.com.br. Para acompanhar de graça, você vai perder 2 segundinhos para colocar só o seu e-mail e receber o alerta de que o nosso evento está começando. Agora tem Mercado e Investimentos na sequência. Tem o Rolê ICL, você pode ouvir um Em Detalhes todos os dias, de segunda a sexta-feira, nas plataformas de áudio. Até a próxima. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que você quer saber? Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita e como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário.
Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje, e eu vou revelar pra você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. E aí, Chico, vamos me incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja de CL. pô, tá agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.